Isso bem. A porcentagem, né, professor, é utilizada todos os dias, a todo momento, né? Principalmente quando se relaciona a dinheiro. Isso mesmo. E aí, fazendo essa contextualização, nós vamos partir através ali do nosso primeiro gênero desta segunda aula, que é o gênero textual tirinha, para que a gente possa também contextualizar com o que acontece em sociedade. Vejam aí, vamos fazer a leitura e a interpretação. Nós temos dois personagens num ambiente e vamos perceber o diálogo dos dois. Então, no primeiro quadrinho, cara, pare de beber, você gasta 100% do seu salário com bebida. E aí o outro, mentira, 90% apenas, 10% é do garçom. Então nós temos aí uma situação do nosso cotidiano, nós temos também a questão da porcentagem estando inserida nessa questão dos 10% que é pago para o garçom. Vejam que nós temos uma situação corriqueira, uma situação do nosso mundo que acontece. Vejam também que, fazendo a contextualização, nós temos aí a porcentagem estando envolvido dentro desse caso. Daí, a porcentagem, que é um assunto de matemática, está também totalmente relacionado com a língua portuguesa, na questão da interpretação, como nós vimos, a questão da ideia explícita no corpo do texto. E em nossa segunda aula, nós vamos ver essa questão da porcentagem ou da percentagem. Nós vimos que as duas palavras são bem possíveis, nós podemos empregá-las da maneira que for mais adequada no cotidiano. E hoje, agora, nessa segunda aula, nós vamos saber aí a questão da concordância. Vocês lembram a concordância verbal, a concordância nominal? Então, nós temos também a concordância verbal aí, fazendo essa ligação semântica com a porcentagem ou com a percentagem. São duas dicas que nós vamos ter que ter em mente agora. Olha a primeira delas. Nós temos aí a concordância sendo realizada, sendo efetivada aí, quando um número percentual, ou seja, por exemplo, aquele que nós acabamos de ver como exemplo na nossa tirinha, e esse número, ele agir como sujeito, porque ele pode agir como sujeito, e também pode estar no plural. E aí, quando a gente entender a questão da porcentagem no plural, é necessário a gente ter em mente que é a partir de 2%. Isso mesmo. Então, nós vamos perceber que a concordância verbal com a porcentagem vai sempre, tá, gente, o verbo concordar. E aí, nós vamos ter em mente que vai ficar da seguinte maneira. Olha só o exemplo. 30% dos moradores. Vejam que nós temos aí o nosso número percentual agindo como sujeito. Então, nós vamos perceber que o verbo tem que concordar. Votaram contra a proposta. Percebam que nós temos mais uma dica para vocês. Admite-se, porém, tá? Então, essa é a nossa exceção à regra, a concordância no singular, se o substantivo posposto e também se o substantivo posposto ao número estiver no singular. Olha só como é que vai ficar a mesma frase, a mesma oração, agora com essa exceção. 30% da população votou, ou, também fica a critério, tá? Ou votaram contra a proposta, tá? Mas só nesse caso, tá? Se a concordância é no singular, se o substantivo estiver no singular, tá certo? E a segunda regrinha, olha só. Quando o número for inferior a 2%. Então, na primeira regra, nós vimos a questão da questão do plural a partir dos 2%. Aqui nós vamos ter em mente a questão do número inferior a 2%. Então, nós vamos perceber que o verbo, nesse caso, vai permanecer no singular, tá? Mesmo que o número venha acompanhado de um nome plural. Olha só os exemplos. Nós temos aí bem destacados 1,97%, ou seja, inferior a 2%. 2 clientes. Percebam que nós temos aí a questão do substantivo no plural, porém o número é inferior a 2%, então nós vamos perceber que o verbo vai ter que se apresentar no plural, tá certo? Então, 1,97% dos clientes ganha acima de 30 salários mínimos. Olha só o outro exemplo. 1% dos proprietários rurais. Percebam que nós temos ali
nessa questão vários termos que estão no plural. Porém, o número é inferior a 2%. Então, o nosso verbo permanece no singular. 1% dos proprietários rurais no Brasil controla, olha só, 48% do nosso território. Então, vejam aí, abaixo de 1%, o verbo permanece no singular. E o último exemplo, só 0,3%, olha só, inferior a 2%. Então, o verbo também permanece no singular. Das empresas, vocês devem estar se perguntando, mas o substantivo está no plural. Percebam que a concordância com a porcentagem, ela está totalmente relacionada com a concordância do verbo, ou seja, com a concordância verbal. Então, como é inferior a 2%, nós vamos perceber que o verbo permanece no singular. Então, só 0,3% das empresas está habilitada a exportar, tá certo? Então, são essas duas regrinhas, né, professor? Que no nosso cotidiano, já que a gente utiliza a porcentagem, é necessário a gente ter em mente essa questão ali da porcentagem estando ou não ali concordando no singular ou no plural, fazendo parte de língua portuguesa. E muito interessante quando se fala em dinheiro. Nós temos aqui mais um exemplo. Eu acho que o aprendizado fica até melhor quando a gente fala em dinheiro. Vamos ver então o nosso próximo texto. Por que o brasileiro poupa pouco? Pesquisa da FENAPREV revela apenas 1 em cada 3 brasileiros guarda uma reserva para o futuro. Olha só o que diz o texto. Uma pesquisa realizada pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV, confirma uma percepção de mercado. Poucos brasileiros poupam e os poucos que poupam, poupam pouco. Segundo a pesquisa, apenas 32% dos entrevistados, cerca de 1 a cada 3 brasileiros, guarda parte dos rendimentos, ou seja, guarda parte do seu salário. E entre os que poupam, mais da metade, 52%, lembrando que 50% se refere a metade, então mais da metade nós temos aí 52%. Guarda até 10% dos rendimentos, ou seja, guarda 10% do seu salário. E 26% dos brasileiros guardam entre 10% a 20% dos seus salários, dos seus rendimentos. Por si só, esses dados deveriam causar um certo desconforto. No entanto, o que mais preocupa é o segundo lote de conclusões da pesquisa. Segundo o levantamento, 12% das famílias que fazem economia não sabem a ordem dos recursos que poupam, ou seja, eles simplesmente sacrificam parte do seu consumo para guardar dinheiro, sem nenhuma estratégia, sem nenhum planejamento, apenas por guardar, porque sabem que isso é interessante para eles. A poupança é o investimento mais popular. 85% dos entrevistados recorre à boa e velha caderneta de poupança. Fundos de investimento respondem por magros 5% e fundos de previdência privada representam apenas 3%. Ou seja, eles simplesmente sacrificam parte do seu salário, né, para guardar o dinheiro, mas não tem aí uma estratégia definida, não tem aí um tipo de investimento que pode trazer aí uma boa quantia guardada no futuro. Então nós temos uma pergunta em cima desse texto. Quantos entrevistados disseram que guardavam parte dos rendimentos? E também, quantos disseram que guardavam até 10% dos rendimentos? Então nós vamos voltar aqui um pouquinho no nosso texto, vamos identificar justamente no nosso texto a parte que ele fala dos que guardam os rendimentos, ou seja, que guardam os seus salários, parte do seu salário, e aqueles que guardam até 10% dos rendimentos. É muito importante porque na nossa prova do Enem nós temos que ter uma certa rapidez na hora de identificar as nossas informações primordiais. Então vamos voltar um pouquinho para o nosso texto e responder essas duas perguntinhas. Vamos lá. Entrevistados, lembrando que a todo momento o nosso texto traz a nossa quantidade em porcentagem e o nosso problema, a nossa pergunta final, quer saber a quantidade exata. Então nós vamos identificar no nosso texto os brasileiros que guardavam parte do seu salário. Então está aqui, a nossa primeira informação diz que 32% dos entrevistados, 1 a cada 3 brasileiros, guardam os seus rendimentos, guardam
parte dos seus rendimentos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular estes 32%. Nessa entrevista que foi feita, nessa pesquisa que foi feita, foram entrevistados 1.500 pessoas, tá? Então, os nossos 100% aqui, na hora de aplicar a nossa regra de 3, se referem às 1.500 pessoas que foram entrevistadas para esta pesquisa. Então, o que nós vamos calcular? Nós vamos calcular, primeiramente, os 32%. Então, vamos escrever aqui a nossa regra de 3. 1.500 equivalem aos 100%. O que nós vamos calcular, então, serão os nossos 32%, que nós vamos chamar aqui de X, ok? Vocês podem perceber que ao aplicar aqui a regra de 3, o produto do meio pelos extremos, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar aqui 100 multiplicado com X, mais uma vez, né? E 1.500 multiplicado com 32. E aí nós vamos aplicar mais uma vez aqui o nosso princípio multiplicativo, vamos levar esse 100 lá para o outro lado, e vocês vão perceber juntos comigo, que existe o formato padrão aqui para se calcular a porcentagem. Reparem que, se você prestar bastante atenção, nós teremos sempre aqui o nosso valor máximo, né, o nosso valor total, que aqui neste exemplo é 1.500, multiplicado pelo valor que nós queremos descobrir, que neste caso aí é 32%, e sempre será dividido pelo nosso valor, que é 100. Tá? Então, se vocês perceberam bastante atenção com os nossos exemplos anteriores, nós temos sempre o nosso valor total multiplicado pela quantidade de porcentagem que nós queremos determinar, e tudo isso dividido por 100. Então, esse formato vai se manter sempre no cálculo da porcentagem quando nós formos utilizar aqui a regra de 3. Então, vamos calcular a nossa porcentagem aqui de 32%. Nós podemos perceber que nós podemos simplificar aqui esses dois zeros com os dois zeros do 100. Nós teremos então um produto de 15 por 32. Multiplicando 15 e 32, nós teremos então o resultado 480. Ou seja, daquelas 1.500 pessoas, ou seja, 480 pessoas, que nada mais é do que os 32% citados, foram os brasileiros que disseram nessa entrevista que guardam parte do seu salário, que guardam parte dos seus rendimentos. Nós temos uma segunda pergunta que nós vamos responder também. Olha só o que nos foi perguntado. Dizia assim, ó, nós respondemos já a primeira, né, que é quantos entrevistados disseram que guardavam seus rendimentos, e a nossa segunda pergunta queria saber quantos disseram que guardavam até 10% dos rendimentos. Então nós vamos voltar aqui no texto, e identificar qual é a porcentagem que se referem a esses brasileiros que guardam até 10% dos rendimentos. Então está aqui, os que guardam até 10% dos rendimentos equivalem a 52%, um pouco mais da metade. Então nós vamos calcular agora os 52%. Vamos colocar aqui ao lado. Perceba que eu escrevi aqui o nosso formato padrão para calcular a porcentagem. O que nós vamos fazer então? Nós vamos apenas substituir o lugar aqui do 32. Em vez de aplicar novamente aqui a regra de 3, nós vamos escrever novamente esse formato padrão, 1.500, multiplicado pelos 52 que eu quero determinar, dividido por 100. Olha como fica mais fácil. X será então 1.500 multiplicado por 52 dividido por 100. Realizando novamente a nossa simplificação, nós teremos 15 multiplicado por 52. O nosso resultado será então de 780 pessoas, né, que foram entrevistadas e disseram que guardaram aí até 10% dos rendimentos, 10% do seu salário, ok? Muito bem. Olha só, acabamos de fazer esses cálculos e nós prestamos atenção que no corpo do texto está toda essa informação. Então é necessário que a gente retome o texto para também poder identificar. Já que nós falamos das duas regrinhas, também com certeza vocês observaram no corpo do texto, nós vamos voltar agora ao nosso slide,
essa questão dessa concordância funcionando. Olha só, vamos lá. Nós temos aqui no corpo do texto, aqui ó, e aí vocês devem estar perguntando, né? Professora, mas a senhora diz que a partir de 2% o verbo teria que estar o quê, gente? Teria que estar no plural. Mas aí vocês, como são espertos, vocês devem ter percebido que nós temos aqui uma especificação. Olha só, cerca de 1 a cada 3. Então vejam que o verbo, nesse caso, está fazendo referência aqui a essa especificação, tá certo? Mas, no decorrer do texto, ele vai aqui frisar uma coisa. Olha só o que ele vai frisar. A questão aqui dessa concordância. Percebam que ela é o que, gente? Ela é atrativa. Ora, ele utiliza o verbo no singular, ora, ele utiliza o verbo no plural, que é totalmente cabível, referente àquela dica que nós vimos, a questão da aceitação desse verbo quando ele se referir a determinada especificidade, tá bom? Então, agora sim, né, professor? Nós vamos chamar a nossa segunda DLI de hoje. As normas de concordância verbal encontram-se plenamente observadas na frase. Então, nós temos ali as alternativas e ele está pedindo para que a gente encontre aonde está, tá, essa questão das normas de concordância verbal de maneira adequada. Então, nós temos na letra A, apenas se submetem às condições de baixa remuneração e falta de garantias trabalhistas quem não tem acesso às vantagens de um emprego formal. B, incluem-se entre as tantas vantagens que proporcionam o trabalho assalariado a pensão para os que se acidentam e o seguro para os que perdem um emprego. C, não deveria causar espanto a ninguém com um crescimento econômico anual em torno de 7%, os índices de redução da informalidade no ciclo da industrialização nacional. Letra D, acredita-se serem possíveis que as atividades laborais do mercado informal possam, num certo momento, propiciar a transição para o emprego assalariado formal. Ou letra E, caso não os afetasse a redução do desenvolvimento econômico, nos últimos anos, seriam outros os índices de ocupação de postos de trabalho formal no Brasil. Ok, vamos continuar então com a nossa segunda questão. Mais uma vez, nós vamos identificar os nossos elementos primordiais no texto. Olha só o que diz o nosso texto. Pesquisa da CNI traça perfil de como está a relação do consumidor brasileiro com o dinheiro. Então, de acordo com a CNI, o percentual de devedores é maior entre os homens. E as pessoas de renda familiar mais baixa apresentam maior dificuldade em pagar as dívidas. É a primeira vez que a CNI faz esse tipo de pesquisa e, por isso, não é possível ter comparações com períodos anteriores. Foram entrevistadas 2.000 pessoas em 141 municípios. Entre as pessoas que responderam à pesquisa, 37% disseram ter algum tipo de endividamento, seja parcelamento de compra, empréstimo ou financiamento, ante os 62% que disseram não estar endividados. Entre os homens, 41% revelaram ter dívidas. E entre as mulheres, o percentual ficou em 35%. Ter dívida não representa inadimplência, apenas que o entrevistado tem algum tipo de dívida, seja no supermercado ou no financiamento imobiliário, explicou Renato da Fonseca, gerente executivo de pesquisa da CNI. Então, de acordo com este texto, podemos afirmar, lembrando que só tem uma alternativa correta. Olha só a letra A. 141 pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa. Será que isso é verdade? Você vai verificar no texto. Letra B. 1.240 pessoas afirmam não estar endividadas. Você vai calcular, então, e verificar se é exatamente esse valor. Letra C. 850 pessoas disseram ter algum tipo de endividamento. Será que isso é verdade? Calcule aí a porcentagem. E letra D. 2.000 municípios participaram da pesquisa. Você também vai verificar. E letra E, o percentual de devedores é maior entre as mulheres. Verifique, então, qual sentença é a verdadeira. Fazer os comentários a respeito das nossas questões. O nosso tempo foi bastante escasso, né? Então, nós vamos fazer os comentários e no próximo Saber Mais, a gente também tira as dúvidas, se ainda restou aí com vocês a dúvida, tá certo? Então, na primeira questão, ele está pedindo o seguinte, tá, gente? A questão que nós observássemos de maneira atenta a questão da concordância verbal. Então, de todas essas alternativas que vocês leram, observaram,
todas elas apresentaram aí uma falha na concordância, salvo a alternativa da letra E. Então vamos fazer a leitura dela. Percebam que ela está de acordo ali com essa questão da concordância verbal trabalhada hoje em nossa aula. Caso não nos afetasse a redução do desenvolvimento econômico nos últimos anos, seriam outros os índices de ocupação de postos de trabalho formal no Brasil. Percebam que afetasse ali está no singular, porque ele está concordando, tá, gente, com a questão da redução do desenvolvimento econômico. Então, essa alternativa é que apresenta aí a questão da concordância verbal de maneira adequada. Nas demais, nós vamos perceber a questão da concordância não sendo empregada da maneira adequada. E na questão de número 2, vocês teriam que identificar, dentre as alternativas, identificar onde estavam aí os nossos valores no texto. Então, das alternativas, apenas 2 delas vocês deveriam efetivamente calcular a porcentagem. As demais, bastava você identificar no texto que ela já estaria respondida. Por exemplo, a letra A dizia aí que são 141 pessoas que foram entrevistadas na pesquisa. Não é verdade, foram 2.000. Na letra D, por exemplo, diz aí que são 2.000 municípios que participaram da pesquisa. E não foram 141 municípios. E na letra E, por exemplo, diz aí que o percentual de devedores é maior entre as mulheres. Não é verdade, o texto dizia que eram os homens. Então, somente a letra B e a letra C vocês deveriam efetivamente efetuar os cálculos. E efetuando os cálculos, vocês poderiam perceber que a letra B é que é a resposta correta. 1.240 pessoas afirmam não estarem endividadas. Então, resposta correta, letra B. Muito bem, então vocês perceberam, né, que todas as alternativas vocês tiveram que interpretar para poder chegar ao resultado. Percebam que todas as informações estavam de maneira explícita no texto. Então, por eliminação, restou apenas a letra B e a letra C. Exatamente. E aí, pelo cálculo que também vocês aprenderam na aula de hoje, vocês conseguiram aí alcançar a resposta adequada. Gente, nós vamos nos despedir agora, mas na próxima semana nós estaremos aqui para vocês saberem mais. Exatamente, agradecer a participação das turmas que interagiram com a gente no chat e também, dentro do possível, dentro da nossa interatividade.